Bom dia, Heloísa. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Lucas. Bom dia, Thaís. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Pessoal, eita, rapaz. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que eu já tenho a nota de vocês. Eu acredito fortemente que eu já tenho a nota de vocês, pessoal. Eu não estou achando aqui, mas eu acho que eu já tenho, porque eu já tinha passado um ED para vocês, né, na semana passada. Foi referente àquele exercício, né, fora da caixa, não sei se vocês lembram. Okay? Para quem não fez o exercício, no caso ficou somente a nota da prova, né? Eu zerei o ED. Não, na verdade, eu ainda peguei uma pontuação de algumas atividades que eu tinha feito com vocês, tá bom? Mas para quem fez o ED direitinho, foi aquele fora da caixa, da página 564, eu passei tudo direitinho, eu contabilizei como ED para vocês, tá bom? Quando terminar a aula direitinho, aí vocês podem falar comigo no privado, lá no WhatsApp, e eu digo a nota de vocês, tá bom? Quando terminar a aula. E lembrando, eu tenho essa aula e tenho a próxima, então deixa para perguntar aí depois da quinta aula, né? Eu estou na quarta aula agora, então depois da quinta aula eu estou livre, aí você pode perguntar à vontade no WhatsApp, que eu diga a nota de vocês, tá beleza? Eu já estou mesmo com a nota de vocês já prontinha, saindo do forno aí, nota completa já com os EDs, tudo certinho. Ok? Bom dia, Ruana. Deixa eu ver quem mais entrou. Bom dia, Lívia, Cauã. Professor, desculpa ter saído da reunião. É por causa que eu fui fechar as abas aqui. Aí fechou tudo, né? Aí eu fechei tudo, aí eu tive que entrar de novo. Eu percebi que eu digo, oxe, saiu do nada. Mas tranquilo. Pessoal, abram o livro de vocês na página 578. O assunto da gente hoje vai ser a partir dessa página aí. Ô, Tá bom? professor, você não vai Oi. dar a nota, não? Como eu disse, a nota eu vou dar foi justamente na hora que você saiu. Eu recebi a nota. Não, você recebeu somente o número de acertos que você teve na prova. No e-mail de vocês, eu acredito que só foi isso. Vocês só receberam o número de acertos da prova. Isso não condiz a nota final, entendeu? Porque a nota final ela vai vir com ED, com tudo, né? Tudo que você faz, participação em aula, aquela coisa toda. Então, eu faço todo aquele aparato, o cálculozinho aqui, uma média, para poder chegar na sua nota final. Então, por exemplo, você pode ter acertado tudo na prova, por exemplo. Porque às vezes chega, às vezes não chega, Thaís. Vai depender lá do site, lá quando a gente corrige. Mas, pode acontecer de você ter acertado tudo na prova, por exemplo. Acertou todas as questões, mas isso não quer dizer que você vai ficar com 10. Vai depender do que você fez também ao longo das nossas aulas. Sua participação, os exercícios, os EDs que a gente aplica, tá bom? Então, tudo isso, pelo menos é a forma que eu avalio vocês. Né? A todo instante eu estou avaliando vocês. Então, é a minha metodologia de avaliar. Eu acho que uma prova só, um pedaço de papel, isso não avalia o aluno em hipótese alguma. Entendeu? Então, não dá avaliação. Para mim, não é uma avaliação precisa. Não diz se o aluno realmente está apto ou não. Por quê? Vamos ser sinceros, né? A gente, como é 100% friendly aqui, a gente sabe muito bem, que vocês vão estar aí fazendo a prova, tudinho, e uma hora ou outra vocês vão precisar fazer uma velha consulta. Então, aquele pedaço de papel, aquele momento ali, não vai avaliar você por completo. E sim as suas ações, a sua trajetória. Pelo menos eu tenho essa metodologia. Isso foi herdado quando eu fiz a minha especialização lá nos Estados Unidos. Então, eu acabei vendo isso como uma técnica importante. Avaliar o aluno
de uma forma que a gente analise ele, do momento que ele entra na sala, seja virtual ou presencial, daquele momento que ele entra na sala até o final do ano. Né? Então, a partir do primeiro momento que eu conheci vocês, até hoje, eu continuo avaliando vocês constantemente. É uma avaliação constante. Que bom, Isso serve professor. para tudo. Né? Isso é bom, porque pode fazer uma análise completa. Por exemplo, vamos imaginar que... vou dar um exemplo aqui. Aí Thaís começa a tirar dúvida, né? E eu vou lá respondendo, ou seja, na minha cabeça eu tô observando que Thaís ela está esforçada, está buscando, aí vamos dizer que na prova ela tire 0, por exemplo. Então, ela tirou 0 na prova, mas o esforço dela até chegar à prova, eu acompanhei, vamos se dizer, né? Então eu vim acompanhando, durante as aulas ela tirando dúvida, aquela coisa toda. Em momento algum, para mim, na minha opinião, ela não vai merecer 0. Eu vou ter que dar uma nota que condiz com o que ela, o que ela passou nas aulas, né, tio? E isso também, calma. Do mesmo jeito. Então, a participação ela é fundamental na avaliação. Né? Eu acho, pelo menos na minha opinião, eu acredito que um pedaço de papel ou um dia só, o único dia que se chama prova, não é uma avaliação completa para o aluno. A gente tem que avaliar por completo até aquela trajetória. Vamos dizer que você é super inteligente e, de repente, no dia da prova, deu uma dor de barriga, sei lá, você discutiu com seu irmão ou sua irmã e não está bem, e não está com cabeça ali de fazer, ou teve algum problema pessoal, seja lá qual for. Né? Geralmente as meninas têm sempre uma dorzinha de cabeça aí temporal, né? Como se diz a história. Então, aconteceu um problema naquele dia, exatamente no dia da prova, e você não se deu bem na prova. Aí eu vou praticamente crucificar você, porque você se deu mal somente naquele dia, em hipótese alguma. Então, eu tenho que olhar todas essas janelas em que você aparece. Né? Pelo menos é a forma de eu avaliar. Por isso que a nota de vocês ela foi fechadinha ali direitinho, tudo certinho. Quando terminar a nossa aula, agora a gente está na 4ª aula. Eu ainda vou estar em sala de aula, com o 9º ano, na 5ª aula. A partir da 6ª aula, você pode falar comigo no WhatsApp, que eu mando para você a sua nota numa boa. Tá bom? Professor, por isso que eu gosto do senhor. Então, vamos embora para a aula aí. Ângulos na circunferência. Abrir o livrinho de vocês aí. Ainda é o livro 3, tá bom? O EVA de vocês, se eu não me engano, está marcado para a próxima semana, né? É dia 22, se eu não me engano, na próxima quarta. Então, a gente tem essa semana aí para meio que encerrar esse livro aí. Mas é tranquilo. Página 578, minha gente. Deixa eu digitar aí para vocês aí. 578. Professor, uma pergunta. O EVA está marcado para tipo, essa semana que vem ou depois dessa próxima semana? Pelo calendário que eu vi aqui, estava vendo agora que a direção mandou, é dia 22, ou seja, de amanhã a 8. Ô, professor, vou poder... Não. Por quê? Meu Deus, eu vou tirar 0, senhor. Mas aí você vai resolver com a coordenação lá depois. Depois você vê, eles mandaram no grupo aí a data, aí depois vocês olham direitinho a data. Aí qualquer coisa você questiona diretamente com o Rosley lá e explica lá a situação. Né? Mas, vê só, esse próximo conteúdo agora, do 2º capítulo, pense num conteúdo bom, né? Eu gostei dele ser trabalhado. A gente vai, de certa forma, se você prestou atenção no livro de vocês, a gente meio que vai dar uns saltos assim. Deixa eu ver, não é no de vocês não, é nono ano, estou confundindo. Mas no de vocês, esse conteúdo é muito bonzinho, é um conteúdo tranquilo da gente trabalhar, que envolve os ângulos na circunferência. Né? Então, ele requer muita lógica e ele requer também que vocês não memorizem tantas fórmulas, mas sim mais assim, como é que eu posso dizer? Mais o contexto lógico mesmo na cabeça de vocês. Ele é bem fácil, vocês vão ver. O que é que acontece? Matemático, Euclides, ele descobriu, deixa eu ativar minha caneta aqui, que dentro da circunferência existia propriedades angulares diferentes do normal. Como assim diferente do normal, professor? Ele percebeu que existia... Professor, é página 578 do livro 3, né? Isso, do livro 3, 578, capítulo 2. Okay. Né? Então, Euclides ele percebeu que os ângulos dentro da circunferência
tinha propriedades, e essas propriedades elas trafegavam de forma diferente. Por conta dessas propriedades trabalharem de forma diferente, acarretou que alguns ângulos seriam diferentes dos seus respectivos arcos. E veja que eu falei dois termos aí importantes. Um deles você já conhece, que é o termo ângulo, né? O ângulo é a abertura entre duas semi-retas. E o arco, professor? Que danado é arco que o senhor acabou de falar aí? Ó, o arco, ele é todo o segmento, ou melhor, uma parte da circunferência. Tá bom? Então, vou botar uma parte, vixe, rapaz, um C virou um E ali, se transformou. Então, uma parte da circunferência. O que isso quer dizer? Vocês viram comigo na aula, no capítulo anterior, que a gente poderia calcular a área e poderia calcular comprimento da circunferência. Que eu disse lá, ó, a área da circunferência é πr ao quadrado. E o comprimento é 2πr. Né? Então, a gente viu essa relação aí. O que é que acontece agora com o arco? O arco agora é pegar uma parte desse comprimento aqui. Então, observa que é um pedaço desse comprimento e transformar em ângulo. Tá bom? Então, todo arco ele é um ângulo correspondente a um pedacinho do comprimento da circunferência. Em algumas situações, esse arco ele é muito fácil de você encontrar. Você encontra num piscar de olhos, né? Que é o caso desse exemplo que está aí na frente de vocês. Se caso o ângulo ele for um ângulo central, o que é um ângulo central, professor? É um ângulo que contém como vértice o centro da circunferência, como vocês estão vendo aí. Ó. Estão vendo aqui? Ó? Esse é o ângulo central. Então, se caso for um ângulo central, o arco, que é representado dessa forma aqui, ó, sempre com uma curvazinha, então significa que eu estou indo de A para B, então isso é o arco AB, ele será exatamente igual ao ângulo central. Isso é sempre, tá bom? Então, toda vez que disser assim no enunciado, ó, dado o ângulo central, então você já sabe que o arco vai ser igual ao ângulo central. Ele não tem diferença. Então, essa é a parte aí mais prática. Né? Euclides determinou dizendo o seguinte, que todo ângulo central, independente da posição, ele sempre seria idêntico ao seu arco correspondente. Então, o seu arco correspondente. Por exemplo, vou dar agora um exemplo numérico. Né? Então, deixa eu apagar aqui esse rabisco que eu fiz aqui. Vou dar um exemplo numérico para vocês. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma letra C e eu tenho aqui essa reta. Vixe, ficou muito reta não, mas vocês vão entender. E eu digo que esse ângulo daqui é de 150 graus. Eu pergunto a vocês qual o valor do arco AC. Esse cara aqui é o arco AC, esse cara. Então, qual seria o valor do arco AC? Quem poderia me dizer aí? 150, isso mesmo. Então, sempre o mesmo valor. Por que eu estou dizendo isso, professor? Porque o 150 ele tem origem lá, ou melhor, o vértice dele está na origem, então ele se torna um ângulo central, é um vértice central, né? Está no centro da circunferência, então ele é correspondente ao valor do arco. Então, veja, é facinho, não tem conta para isso aí. Eu estou fazendo continha aí. Na verdade, nem fiz conta, só mostrei a vocês, mas vocês não fazem cálculo para isso aí. Tá bom? Então, toda vez que for ângulo central, você não precisa fazer cálculo. É só simplesmente chegar e colocar o valor e acabou. Então, por exemplo, se eu chegasse uma questão como essa, desse 150, e dissesse, ó, marca a alternativa que representa o valor do arco, você marcava a alternativa e não precisava mandar cálculo nenhum para mim nessa situação. Porque eu já ia entender que essa questão aí não precisa de cálculo. Né? É só uma análise mesmo, sem necessidade. Apesar do livro de vocês ensinar cálculos para chegar a isso aí. Tá bom? E aí é onde eu recomendo que vocês não liguem, ignorem simplesmente esses cálculos aí. Onde é que está o ângulo central, professor? Está na página 580. Na página 580, você observa aí a ideia de ângulo central. Onde é que a gente encontra os ângulos centrais no nosso cotidiano? No relógio. Tá bom? É onde a gente tem mais essa ideia de ângulo central. Além do ângulo central, Euclides também encontrou um outro ângulo, que é chamado de ângulo inscrito. Tá bom?
ângulo inscrito. E aí você deve se perguntar, professor, e o que danado é ângulo inscrito? Ângulo inscrito significa que é um ângulo que ainda continua dentro da circunferência, porém, ele toca na extremidade da circunferência. Não é mais no centro, como antes. O centro é aqui. Então, não é mais no centro, ele está tocando na extremidade. É como se fosse um diâmetro? Isso, como se fosse um diâmetro, mas não é um diâmetro, tá bom? Não é. Mas é como se fosse, mas ele toca só nas extremidades, ele não toca mais no centro. Ele é diferente do ângulo central. E existe diferença para encontrar esse arco, professor? Sim. Observa que agora o arco AB, ele já não vai ser mais igual ao ângulo que a gente tinha aqui. Dessa vez, ele vai ser correspondente ao dobro do ângulo. Tá bom? No caso ali, o ângulo está representado pela letra beta, então ele vai ser o dobro de beta. O que isso quer dizer? Que se aqui for 30 graus, o arco é 60. Então, será sempre o dobro. Bom, professor, precisa de cálculo para isso aí? Mais uma vez, não precisa, não. Bom, às vezes vai ter uma questão ou outra que vai ter a necessidade da gente fazer um cálculozinho, porque ele pode colocar uma equação aí entre esses ângulos e a gente tem que achar uma relação. Mas, quando se tratar de números, eu já vou subentender que você... o dobro. Então, o número é 25. Qual é o dobro de 25? 50. Então, não há necessidade de você fazer um cálculo disso aí. Você faz isso mentalmente. Eu tenho toda convicção de que você vai conseguir fazer isso numa boa. Então, existem esses dois tipos aí. O ângulo central, o ângulo inscrito. Esses são os tipos mais triviais, vamos se dizer. Diga-se de passagem que esses dois, o ângulo central e o ângulo inscrito, são os mais fáceis desse conteúdo. O que eu achei engraçado foi que o livro de vocês, ele determinou um tópico somente para ângulo central, um tópico, né? Deixa eu ver se teve para ângulo inscrito, um tópico para ângulo inscrito. Se você for avançar, ele vai ver o tópico 2 é só de ângulo inscrito. E o tópico 3, ângulo de segmento, que é o próximo que a gente vai ver. Então, ele saiu, e o tópico 4, ângulos excêntricos. Ele pegou cada tópicozinho desse, tá bom? Cada tópico e determinou um tipo de ângulo. Eu vou adiantar para vocês, de forma teórica, todos esses ângulos e depois, aos poucos, a gente vai acompanhando o livro, né, para finalizar. O que é que vai acontecer nas próximas aulas da gente? A gente vai fazer só exercício. Não tem para onde correr, né? Então, na próxima aula de vocês, na semana que vem, antes do EVA, eu vou fazer exercício com vocês, revisando aí esse capítulo 2, para vocês estar muito bem lá no EVA, né, na semana que vem. Como vai ser presencial a aula, então a gente vai poder revisar numa boa essas questões. Bom, só um detalhe, nesta sexta-feira eu vou passar exercício para vocês, né, referente a esse conteúdo, para vocês fazerem na sexta, durante a aula, porque eu estarei no presencial lá do ensino médio, né? Então, estarei no presencial, fica difícil da gente ter a nossa aula online aqui, acompanhando com toda essa tecnologia, né? Utilizando aí esses recursos, né? E for para dar aula de matemática, somente falando e falando, eu sou bem sincero, vocês vão ficar, eu só vou encher a linguiça de vocês. Vocês só vão ficar cheios de palavras e palavras e palavras, e prática que é bom não vai ter, porque fica difícil da gente acompanhar, né, lá na escola quanto a isso, né? Aí vem algumas derivações do ângulo inscrito, tá bom? Ainda continua sendo ângulo inscrito. Se o ângulo inscrito ele tiver o valor de 90 graus, isso é uma particularidade, tá bom? Então, se o ângulo inscrito ele tiver o valor de 90 graus, significa que esse ângulo ele se forma um triângulo retângulo com o diâmetro da circunferência. O que isso quer dizer? Que a hipotenusa desse ângulo é exatamente o diâmetro. Ok? Isso sempre vai acontecer. Se o ângulo inscrito for de 90 graus, significa que a hipotenusa do triângulo é exatamente o diâmetro. Professor, isso vai ser útil para alguma coisa? Pode ser, dependendo do enunciado, da forma que a questão solicita, isso vai ser bastante vantajoso você saber que é equivalente ao diâmetro, tá bom?
toda vez o diâmetro ele tem um ângulo central de 180 graus, então significa que o arco é 180, então o ângulo escrito é a metade de 180, que é 90. Se você parar para pensar, é bem interessante a gente ter isso aí em mente. Professor, e o que danado é ângulo de segmento? Né? Que o próximo tópico, quando você vê aí, você vai ver que tem um ângulo de segmento. Deixa eu tentar colocar aqui aqui menor. O ângulo de segmento ele é o mesmo ângulo inscrito, com uma diferença. A diferença é que nós temos... Deixa eu apagar aqui que não saiu muito reto, não. A única diferença que a gente tem de um ângulo de segmento é que... Imagina que tocou aqui em um ponto só, tá bom? Eu tenho o mesmo ângulo aqui, alfa. Tenho esse arco aqui. Né? Esse arco aqui todinho e esse outro arco aqui. A, B. O ângulo de segmento ele é o mesmo ângulo inscrito. Então, é do mesmo jeitinho, ó, o arco é o dobro do ângulo. Só que a diferença é que a gente tem um segmento que vai cortar em 2 pontos, ou seja, é um segmento secante. E vai ter um outro segmento que é tangente à circunferência, que vai tocar em um ponto só. Bom, então a gente tem essa particularidade. Então, o ângulo de segmento ele não deixa de ser um ângulo inscrito, ele continua sendo um ângulo inscrito, só que com esse detalhezinho que ele tem um segmento que é tangente à circunferência. E aí, após os ângulos inscritos, a gente tem os famosos ângulos excêntricos. É o excêntrico interior, ou seja, o ângulo continua dentro da circunferência, porém, ele nem toca na extremidade e nem toca no centro. Bom, veja que ele está aí num ponto qualquer. Ó. Eu tenho o costume de chamar esse ângulo aí de X da Xuxa. Você observar aí. Ó. Então, eu tenho o costume de chamar de X da Xuxa. É um ângulo que lembra muito a letrinha X, porém, esse ponto de encontro entre os ângulos aí, ou seja, o vértice desse ângulo, ele não está presente nem na circunferência, nem no centro da circunferência. Então, ele não é inscrito e não é central. Por isso que a gente chama de excêntrico interior. E aí, professor, como é que a gente calcula esse ângulo? Esse ângulo terá sempre o valor do quê? Da soma dos arcos dividido por 2. Observa que esse ângulo ele formou 2 arcos, o arco AB e o arco DC. Pode observar aí, o arco AB e o arco DC, ou CD. Né? Então, são esses 2 arcos aí que foram formados. Então, você soma os 2 arcos e divide por 2, você tem o valor do ângulo. Beleza? Estou decorandozinho aí as fórmulas, né? Já eu mostro aí mais. E agora existe o excêntrico exterior. Esse é o que é mais cobrado, tá bom? Nos vestibulares por aí afora. Então, quando vocês estão no 8º ano ainda, mas quando vocês avançarem um pouquinho aí nos estudos, vocês já vão ter essa linguagem, né, de vestibular, essas coisas todas no 1º ano. E aí, geralmente, os vestibulares gostam de cobrar isso aí, o excêntrico exterior. Que ele é a mesma fórmulazinha do excêntrico interior, a diferença está só no sinal. Deixa eu colocar as 2 fórmulas para a gente ver. A diferença só está aqui. Um é menos e o outro é mais. Lembrando que no excêntrico exterior, esse que tem a fórmulazinha do menos, sempre será o maior arco menos o menor. Tá bom? O maior menos o menor. O maior menos o menor. E divide por 2. Beleza? Dúvidas até aí, galera? É aquela hora que você diz, eu quero ver quando sair nos exercícios. Realmente. Não, professor. Ó, vamos ver os exemplos. Né? Falei nos exercícios, nada melhor do que ver toda essa teoria na prática. Ok? Então, vem, nessa questão 1 aí, o exemplo que eu estou dando aí, eu quero saber o valor de x ali, que está lá atrás do 118. Eu quero saber o valor daquele ângulo x. Só que para saber o valor daquele ângulo x, eu preciso achar esse cara. Ó. Por que eu preciso achar esse cara? Porque eu sei que o x, ali, aquele ângulo x, ele está nessa fórmula aqui. Ele é um ângulo inscrito, tá bom? Ele é um ângulo inscrito. Se ele é um ângulo inscrito, então, que eu vou chamar de AI, então se ele é um ângulo inscrito, eu sei que o arco AB é igual ao dobro dele. O dobro de x.
Então, o que eu devo fazer é o seguinte, encontrar o arco AB, e quando encontrar o arco AB, jogar nessa formulazinha aqui e resolver. Ou simplesmente de cabeça lembrar, ó, se um é o dobro do outro, então o outro é a metade do outro. Tá bom? Então, ó, se AB é o dobro de X, então metade de AB é igual a X. Então, são fórmulas aí iguais, idênticas. É a mesma fórmula, só que um conceito mental de raciocínio lógico diferente. Tá bom? Então, vai lá. Vamos fazer a continha. Como é que a gente acha esse arco AB? Ó, observa que a questão deu para a gente aí na figura um ângulo o quê? Central. Ó. Esse 118 é um ângulo central. Se ele é um ângulo central, o que é que a gente aprendeu de ângulo central? Diga para mim aí no chat. Que o arco ele é o quê em relação ao ângulo central? Liga no chat ou liga o microfone, fiquem à vontade. O dobro? O dobro é o ângulo inscrito. O ângulo central, ele é... E aí? Igual. Tá bom? Então, o ângulo central, ele será sempre igual. Ângulo inscrito, o dobro. Ângulo central, igual. Ângulo inscrito, o dobro. Ângulo central, igual. Daqui a pouco vai virar até musiquinha aí. Então, o ângulo central, ele é exatamente igual. No caso ali, 118, é igual ao arco AB. Acabou, só. Já fizemos aí a descoberta do AB. Basta agora a gente jogar aqui, se eu quero X. X vai ser a metade de 118. Quanto é a metade de 118? Quanto é isso? 118 dividido por 2. R$ 59. Acabou essa questão. Ó. Então, o ângulo X vale 59. Então, veja, você tem que estar atrelado sempre a essas teorias, tá bom? Sempre a essas teorias aqui. É importante saber o que é ângulo central, saber o que é ângulo inscrito. E aí você não erra, não. Eu fiz aí muita conta porque eu estou ensinando a vocês como fazer. Mas com prática, você pega o fio da meada e você faz isso aí de cabeça. Você olha assim, eita, então o arco AB é 118, X é a metade de 118, 59. E vai lá e marca a resposta. Entendeu? Então eu tenho toda plena certeza de que você vai conseguir fazer de cabeça. Vamos ver mais um aí. Eu quero fazer o X aí, eu quero achar o X. Só que o X agora, ele é o quê? Esse X aí, é um ângulo central ou um ângulo inscrito? O que é que vocês acham aí? O X, ele é central ou ele é inscrito? Não é que vergonha de ligar o microfone? Pode digitar, minha gente. A participação é a mesma. Pode digitar no chat. Hoje vocês estão preguiçosos, 41. Né? 41, está se aproximando do almoço, aí está todo mundo com preguiça, né? Ó, o X aí, ele é um ângulo quê? Central ou um ângulo inscrito? Quem foi que disse 41 aí? 41 é um ângulo ali, tá bom? Heloísa. Foi Heloísa, foi? Calma, Heloísa, calma. 41 é o ângulo, a gente vai chegar no 41 já já. Eu só estou fazendo a pergunta a vocês sobre o X. O X, ele é um ângulo central ou ele é um ângulo inscrito? Professor, o que é um ângulo central? Aquele que tem um vértice no centro. Um ângulo inscrito. E um ângulo inscrito, aquele que está tocando na extremidade. O X sozinho ali, ele é central ou ele é inscrito? Inscrito. Vocês acham que é inscrito? O que vocês acham aí? Quero ver todo mundo agora participando. Vai, fala no chat também. Diz aí o que é que vocês acham. Vamos ver se a gente concorda com o colega ou não. Imagina que agora essa é a pergunta valendo R$1 milhão. Ó, o X, ele é um ângulo central ou ele é um ângulo inscrito, como a colega disse aí? O que é que vocês acham? Cadê Thaís, hein? Thaís, acho que foi meio almoçar. Bateu fome, foi fazer um lanchinho ali. Ela falou ali agora. Tô aqui, professor, é que eu tô com sono.
Com sono, né? Então, bora acordar. Inscrito, não sei. Vamos lá, minha gente. Ó, mais uma vez, eu repeti, eu já vi que vocês estão cheios de dúvidas. Estão só deixando a aula passar aí e ficaram com dúvidas aí. Veja, o ângulo central, mais uma vez, o ângulo central é aquele ângulo que exatamente toca no centro da circunferência. Então, significa dizer que o nosso X aí, ele é um ângulo central. Beleza? O 41, que a Heloísa tinha comentado, ele toca na extremidade. Então, significa que o 41, ele é um ângulo inscrito. Então, se o 41 é um ângulo inscrito, então eu posso dizer, já que ele é relacionado com o arco AB, então ele tem a mesma relação que o arco AB, então se o 41 é o ângulo inscrito, então o arco AB, ele é o dobro de 41, ou seja, 2 vezes 41. Isso aqui nos dá 82 graus. E o ângulo central, a gente aprendeu que o arco AB, ele é exatamente igual ao ângulo. No caso ali, como ele é central, é o X, né? Então, AB vai ser igual a X. Se AB vale 82, então X vale 82. Não sei para que eu boto esse traço aqui de baixo, né? 80. Pronto. Beleza? Então, o X, o AB vale 82, então, logicamente, que o X vale 82 também. Ok? Último exemplo, tá bom? Último exemplo, para eu liberar vocês aí. Último exemplo. Vamos lá, mais uma vez, do mesmo jeito. Digam para mim, quem é o ângulo central? Quem é o ângulo central? E quem é o ângulo inscrito dessa imagem aí? Digam aí. Quem é o ângulo central? Quem é o ângulo inscrito? Vamos lá. Primeiro, quem é o ângulo central dessa imagem? Quem é que está no centro? Vamos, eu tenho fé. Eu sei que vocês vão acertar. É, né, Thaís? Esses 10 mil reais teria R$1. Exato. Ó. Ah, rapaz, mas vai conseguir. Não, Heloísa, não. Isso aí significa central, significa que isso é a origem, o centro, tá bom? E aí, minha gente, vamos lá. Ângulo central. Quem é o ângulo central? Qual o valor do ângulo central aí? Olhando só para a figurinha. 130? 130, isso mesmo. Parabéns aí. Quem foi que falou? Heloísa. Heloísa. Parabéns, Heloísa. Ó, o ângulo central vale 130 graus. E, consequentemente, o que sobrou aqui, ó, que é o que está na extremidade, ó, o pontinho do vértice dele. É 2x mais 5. Isso é o ângulo inscrito. Como é que a gente vai fazer essa questão aí? Para a gente finalizar ela aí, eu não ocupar o tempo do próximo professor. O ângulo central vale 130, então significa que esse arco, que não está numerado, eu vou dar letras aqui, ó, AB, então significa que esse arco AB vale 130. Então 130, isso é igual ao arco AB, porque ele não é central, então são iguais. Aí agora, se ele é igual ao arco AB, a gente vai lembrar que o ângulo inscrito, no caso 2x mais 5, ele é igual a metade do arco. Aí, se AB vale 130, qual é a metade de 130? Quem poderia me dizer? É o que, professor? Metade de 130. 65. Ah, tá. 65, isso mesmo. Então, eu tenho 2x mais 5 igual a 65. E, para finalizar, fazer essa operação. O 5 está positivo, vai para lá negativo, então vai ficar 65 menos 5, que dá 60. X vai ser igual a 60 dividido por 2, então x é igual a 30. E aí encontramos o valor de x. Então você observa que, claro, eu acredito que isso seja a primeira vez que vocês estão vendo esse conteúdo. Confirme comigo aí no chat, no microfone, se caso vocês já viram esse conteúdo em algum momento.
da vida de vocês. Mas eu não acredito que viram antes, não. Eu acredito que é a primeira vez, né? E por ser a primeira vez que vocês estão vendo Eu conteúdo... nunca vi. Pronto. Então, por ser a primeira vez, é natural, minha gente, ter essa dúvida. É natural vocês ficarem com dúvidas sobre o que é isso, né? A gente tem aí 2 semanas para praticar bastante sobre esse assunto, independente se o EVA aconteceu ou não, se o EVA já passou, mas a gente pode bater nessa tecla, porque esse assunto ele é muito importante para o ano seguinte. No 9º ano, vocês vão ver muito essa parte aí da geometria envolvendo esse ângulo, essa situação angular. Então, a gente vai ver bem profundamente, por isso que o livro de vocês aí estica um capítulo inteiro falando somente desse conteúdo, ok? Vamos ficar hoje por aqui. Quando for na sexta-feira, eu passo a tarefinha de casa, mas se caso for necessário, eu vou passar do livro mesmo, tá bom? Até lá eu passo do livro. Eu vou dar uma folheada no livro e tentar encontrar umas questões bacanas que envolvam o conteúdo até onde a gente viu, tá bom? E aí na sexta-feira eu passo o exercício. Hoje vocês estão tranquilidade só para ficar revisando essa aula aí que está gravada, né? E o que eu tenho a dizer é muito obrigado, né, por ter deixado entrar na casinha de vocês a essa hora da manhã, né? E que vocês tenham um excelente início de semana aí, né? Uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor.